trazendo uma novidade, tá? Um livro que ele escreveu aqui, Do Zero ao Topo, o caminho para uma corretora de seguros de sucesso. Mostrando aqui para você, ó, tá certo? O livro do Djaildo é o mesmo que tá aqui. Tem a outra câmera, ó, a foto ao lado aqui. O cara tá com a barba bem... Na régua. Tá na régua, né? Para fazer esse momento. Djaildo, que obviamente é a figura que nós consultamos quando o assunto é seguro. É um personagem importante da cidade voltado para essa pauta. Foi um dos poucos que se preocupou em trazer a pauta de seguros para o universo da mídia e agora faz uma outra contribuição. E contando a própria história, o que é melhor, né? Do zero ao topo. Ô, Djaildo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. Por que você considerou relevante contar essa história bem-sucedida da sua trajetória no mercado de seguros? Muito bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, meu amigo Viderlan. Bom dia, Djaildo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, meu amigo. Então, Marcos, a ideia foi justamente de levar a informação para a sociedade e para o mercado de seguros, os novos corretores que estão entrando no mercado também. E certa vez eu estava vendo uma informação, né, falando que a pessoa precisa de 3 coisas, né? O homem precisa de 3 coisas, plantar uma árvore, ter um filho e lançar um livro ou escrever um livro. Mas a Zélia Gattai diz que tem que ser um livro que para em pé. O seu quase que caía, tá parando em pé. Então, quando você começa a ver esse tipo de situação, eu comecei a ir a fundo sobre a situação dessas 3 informações. Então, quando você fala em plantar uma árvore, é que você precisa ter a coisa firme, né? Você precisa ter um legado, deixar um legado. Quando você fala em ter um filho, que você precisa dar continuidade à sua vida, né? Aos seus projetos. E o livro é justamente transmitir conhecimento. Então é justamente isso que eu trago para a sociedade, é transmitir conhecimento. O livro não é feito somente para o mercado de seguros. O livro é feito para qualquer vendedor, corretor de imóveis, vendedor de consórcio, vendedor de carro, porque eu falo da minha trajetória entre as quedas, os erros e acertos, como você também não baixar a cabeça e, lógico, ter a persistência no sentido de crescimento, porque às vezes, Viderlan, você acompanhou boa parte da minha vida, principalmente nessa parte da mídia, a gente leva muita cacetada. Né? Demais. E às vezes você, por ser diferente, por ser um cara que busca levar informação para a sociedade, às vezes era muito criticado. Né? Qual é a hora que o Dja vende seguro? Qual era isso e tal? Então, quando você começa a ver que aquela pessoa está tendo destaque, as coisas começam a mudar. Uhum. Mas, para isso, eu precisei ser o diferente. Eu precisei ser o corretor que alavancava de uma forma diferente e que levava a informação para a sociedade de uma forma mais simples. Porque hoje o seguro ele tem muito segurez. Né? Se usa muito segurez no dia a dia do seguro. E a minha ideia era justamente essa, era não levar o segurez, mas que o ouvinte, ou o telespectador, ou o leitor, eles entendessem o seguro de uma forma simples e prática e conhecesse o mercado de seguros. Porque antes de eu estar aqui na rádio, a gente só falava o quê? Seguro automóvel. Exato. Então só falava alto. E depois que a gente começou a fazer esse trabalho na rádio, na TV e no jornal, a gente começou a difundir o mercado de seguros. Uhum. Né? Então hoje eu chego na rádio aqui, o Marco já sabe que tem seguro para bumbum. Né? O Marco já sabe aqui que se o cara for ator pornô, até para outras partes do corpo, né? Claro. Para atleta de futebol tem seguro para pernas. Eu estou articulando um contato com a Cláudia Raia. Ela tá para vir aqui para uma peça, Menopausa, e a produção dela em contato comigo, ela tem um seguro para as pernas, que é uma coisa que eu já tinha ouvido falar desde os anos 90. Comunicadores, né? Comunicadores e cantores tem seguro para voz também, então tem seguro para tudo. Então, notem que o seguro ele é uma ferramenta, muitas vezes, de proteção do trabalho da gente. Do trabalho. Né? Eu posso falar da máquina de fazer dinheiro. Tá? Então, quando eu digo a máquina de fazer dinheiro, é o nosso corpo. Então, no caso da Cláudia Raia, a máquina de fazer dinheiro é as pernas dela, é o corpo dela. E quando a pessoa reconhece isso, Djaildo, acaba sendo muito importante. Eu diria que ainda existem muitos obstáculos para uma quebra como essa. O valor de uma obra que você tem hoje
colocado para mim, para o Marcos, já te agradeço também essa dedicatória aqui para nós, né? É um valor muito grande, porque para quem está nos ouvindo pode até achar que é fácil, né? A vender e tudo mais, existe uma técnica pós-venda, essas partes teóricas são importantes, mas eu queria que você trouxesse também esse fiel da balança, o lado emocional, o lado espiritual também, para poder acompanhar e ter essa percepção sobre várias esferas que são importantes para uma necessidade. Porque quem procura seguro é porque tem necessidade. Sim, né? verdade. Independente para que seja. Eu gostaria que você trouxesse isso e o que a obra também, ela traz esse aspecto, né? O aspecto espiritual também para esse tipo de ampliação de um debate tão interessante como esse. Então, Viderlan, todos sabem que eu sou cristão, sou católico, apostólico romano, e a primeira coisa que eu faço no livro é a gratidão. Gratidão a Deus por me dar essa oportunidade de estar lançando o livro, de estar falando com vocês, de trabalhar com seguro, de ter esse conhecimento. Então, acho que primeiro de tudo é Deus. Na vida da gente, a gente tem que ter Deus como base de tudo. Depois a família, porque é a família que dá sustentabilidade. E até em Salvador, no último congresso que teve, a gente estava conversando com alguns corretores, a gente brincando, dizendo o seguinte: hoje, a mulher do corretor, a gente tem que dar os parabéns para a mulher do corretor. Porque muitas vezes o corretor no dia a dia, ele chega tão abatido por conta de alguns problemas ou por conta de um fechamento de um grande seguro que não fez, mas a mulher do corretor, ela fica lá firme e forte e ela chega para o corretor e diz: amanhã você fecha, você vai fechar. E é Encorajar, né? esse encorajamento da mulher do corretor de seguros que garante que o corretor de seguros saia todo dia, a família, né? Tem uma figura também muito importante, na verdade, duas figuras, meu pai. Esse é uma figura mesmo, José Djalma Almeida, comunicador também, né, jornalista, Isso. fundador da Jaraguá Seguros, que é a empresa que o Djaildo deu sequência, né? E a esposa que ele citou aqui é a Kátia, né? Um abraço também para dona Helenilda, que obviamente deixou, tá entre nós ainda, né? Tá a Helenilda e a filha Madu e também o enteado João Pedro. São os personagens da vida do Djaildo. E o meu pai é uma figura muito engraçada, Viderlan, eu não sei se você lembra, mas o Marcos lembra. Eu lembro. Meu pai foi presidente e fundador do Dínamo do Prado, do Cruzeiro de Arapiraca. Meu pai era um desportista nato e sempre teve uma visão. Só tinha um problema. Ele gostava de ter a visão, mas não botava a mão na massa. Né? Ele mandou assim: vai, resolve ideias aí. Mas assim, ele foi visionário. Sim. Né? Então isso é importante. Uma outra pessoa também que eu gosto de destacar é meu tio Edson, que a gente até brinca que ele levou praticamente toda a família para o mercado de seguros. E a gente tem uma brincadeira lá no sítio Ribeira, quando a gente está tomando aquela cervejinha, a gente diz o seguinte: se cair uma pólice aqui no chão, sai tapa. Porque a maioria da turma tios e primos é corretor de seguros, mas a gente se entende. Né? E aí a gente vai tendo, vocês notem que aí eu só falei praticamente em família. Né? Praticamente é família. Então vejam que a família também é a base, né? Então minha esposa também, minha mãe Helenilda. Teve uma pessoa também muito importante nesse livro, que é o Eduardo Borges, que é vice-presidente do grupo Autoglass, Max Pá, que foi o cara que chegou, eu levei a proposta para ele, olha, estou com um livro, o livro já está pronto, queria um patrocínio, você me ajudava e tal, ele disse: tá fechado. Então, assim, notem que quando você faz um trabalho bacana, o reconhecimento, às vezes ele demora, né? Relações, e às vezes demora, mas ele vem, o reconhecimento ele vem, né? Porque Deus é justo, e aí a gente consegue, fazendo certo, Marcos, a coisa só não vem no nosso tempo, né? Porque muitas vezes o cara olha assim: poxa, rapaz, já devia ter acontecido isso. É verdade. Né? Um outro cara que não está no livro, mas está aqui na minha frente, né? Porque ele está na minha frente, mas Viderlan e Porlane foram profissionais da área de jornalismo muito importante para mim. Né? Não é porque você está na minha frente, não, viu, amigo? Que surpresa agradável. Mas, assim, eu aprendi muito com vocês. Muito você entregou a vida dele no livro também? Não, porque a gente não falou praticamente na parte de comunicação do livro, mas vai ter outras histórias. Que surpresa agradável. Mas, assim... Porque vocês trabalharam, para vocês entenderem, gente, a gente está na Gazeta News hoje, que é no grupo, mas antes o nome era TV Mar. Isso. E o Djaildo foi o primeiro a levar esse tema para a televisão. Isso. E o Viderlan, que é egresso exatamente nesse período, teve essa convivência com a Porlane. Uma surpresa agradável. E o Fernando James, quando eu trouxe a proposta para cá,
Eu tava só na rádio, né? E o Fernando James olhou pra mim e disse, não, esse quadro tem que ir pra TV. Eu disse, poxa, não, peraí. Eu só tava na rádio, já vou pra TV. Então veja a importância da Porlane e do Viderlan nesse momento pra mim, que foram uma base no sentido de me dar apoio, dizer assim, ó, Dija, você faz assim, se posiciona desse jeito, fala assim e tal. E levar tranquilidade para o telespectador no sentido de levar aquela proposta de informação. Então, são pessoas importantes que passaram na minha vida, né? E isso é muito gostoso de a gente chegar e dizer, pô, Viderlan, muito obrigado. Porlane, pode ser que esteja me ouvindo, obrigado, Porlane também. Obrigado a Fernando James pela parceria que a gente teve. E a vida é isso, Marcos. Quando a gente caminha pelo caminho certo, as coisas dão certo. É verdade. Esse detalhe que ele está tratando aqui, que é fundamental, porque durante um tempo, né, os mercados eles são tão variáveis e a vida das pessoas que a área era considerada como transitória. A pessoa não seguia carreira como corretor de seguros. E o Djaildo está provando exatamente o contrário. É possível ter uma carreira, e inclusive ligada à questão da formação da própria empresa. E eu estava vendo aqui o sumário do livro, ele inclusive ensina, ou pelo menos relata como foi o processo de abertura da empresa, o processo inclusive montando a sua corretora do zero, e também uma coisa que é fundamental, marketing e a captação dos clientes, né? Que, obviamente, isso depende de muita informação, muita transparência e credibilidade que é conquistado, claro, ao longo do tempo. Só para dar um exemplo aqui, Djaildo, se você puder lembrar, o seu cliente mais antigo está com você há quantos anos? Eu tenho um cliente com 25 anos de seguro com a gente. Já é um casamento mesmo. Já, né? Dona Aide Moura tem 25, tem outros clientes com 20, 22, a maioria é nessa base. E não é só preço essa história, né, Djaildo? Não é só preço, né? Na Porque realidade, muita gente, as pessoas, elas quando procuram, nós temos uma fidelidade por conta dele, sempre faz um precinho melhor, mas não é só isso, né? Isso, na realidade, quando a hora que você precisa, seja no sábado, no domingo, no feriado, a hora que você precisar, você liga para o corretor e tem seu apoio. E também, eu sempre falo que você não é tirar pedido, porque muitas vezes alguns corretores, por não estarem se atualizando, e aí todo o mercado existe isso, aquele corretor que não se atualiza, ele termina tirando pedido, que é o quê? Ele vende preço. E eu sempre falo em todas as minhas falas, seja em qualquer canal de comunicação, que o seguro não é só preço. Se você está tendo um preço menor, você provavelmente tirou alguma cobertura que na hora que você podia precisar, você não vai ter aquele atendimento. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui pro Josenildo, que é o meu corretor, né? Foi o meu corretor durante muitos anos. E eu tenho uma ligação, é um seguro a partir do banco, e foi quem cuidou dos meus acidentes todas as vezes. Eu ligava para ele. Mas veja a importância, né, Marcos? Sempre me orientou. A atenção, né? Sempre me orientou. Veja a importância. Nunca me deixou na mão. Tem corretor, Marcos, que só faz dois contatos para ti no ano. Tem corretor que atua assim. Infelizmente, essa é a realidade. Quando tá perto de renovar, vamos renovar. Já encerrou. O cara dizia, mas já, depois de 12 meses, já passou tão rápido, e depois o cara só volta a ligar para você no ano seguinte. Pois é. E um detalhe, você fala a questão do marketing. Quando eu comecei a estudar marketing na cadeira de administração, a cadeira de administração falava em mercadologia. Faz um tempinho, né? E aí era marketing 1.0, ainda continua se falando em Kotler, hoje está em 5.0. E um pequeno detalhe, eu gosto de dar os parabéns para qualquer pessoa, seja amigo, corretor de seguros, colega. E é uma coisa que todo mundo que entra no meu Instagram se impressiona. Porra, Dija, você dá parabéns, eu pego a foto, coloco lá, porque assim, as pessoas gostam de ser lembradas, Viderlan. É verdade. Quem é que não gosta de ser lembrado? Chega no seu aniversário e diz, poxa, o Djaildo lembrou de mim. Eu não sou apenas um cliente, eu sou o cliente para ele. Ou sou o amigo dele, eu sou o colega dele. Então, são pequenos detalhes que você se atenta, que aí você vai começando a aprender a dar engajamento nas redes sociais também. Né? Então, eu tive um caso de um cliente que não era cliente nosso, era um cliente de outro corretor, mas era muito amigo meu. E aí eu só fazia a postagem de dando os parabéns para ele. Certa vez ele comentou, rapaz, o meu corretor não lembra nem do meu aniversário. E você lembra. Né? Aí eu mandei uma mensagem pro meu amigo, disse, lindão, faz a gentileza, manda os parabéns pro teu cliente, meu amigo. Não esquece não, que isso fica chato. Porque eu lembro do cara, o cara é meu amigo, você esquece, só é o problema. Eu vou mandar um recado, parabéns, 1 ano sem você bater o carro. É isso, é bem isso. Então, zero ao topo, né, gente? Então você tem que lembrar Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, hoje
a tecnologia, ela aproximou mais. A gente pensava antes que a tecnologia ia afastar, né? Hoje ela aproximou mais. Então, como? o WhatsApp, o Instagram, você consegue manter esse contato diariamente com o seu cliente. Basta você querer e agendar. A gente vai para o intervalo, agradecendo aqui a presença do Djaildo Almeida, vai voltar em outras oportunidades, claro, falando especificamente de seguro. Onde é que as pessoas encontram do zero ao topo o caminho para uma corretora de sucesso, de seguros de sucesso? Então, seja você corretor de seguros, vendedor, você que quer ter motivação, persistência, entra no Djaildo Almeida no Instagram, @Djaildo Almeida, tá? Ou pelo WhatsApp 91620200. Pois é. E assim, se você entrar e comprar o livro, já ganha os parabéns, Com né? certeza. Pelo menos os parabéns já tá ganhando, né? Ó, deixa eu falar uma coisa séria aqui. A gente acompanhou a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, e se não fosse empresas de seguro sólida atuando naquela região, junto teve a ação do governo federal, teve as empresas privadas, enfim. Mas se não tivesse a atuação das empresas de seguro, até para pegar aquele cidadão pequeno que perdeu seu carro, muitas vezes sua loja, seu instrumento de trabalho, realmente o Estado tinha parado. E a realidade é que a atuação das empresas no Sul também fizeram a diferença. Inclusive são cases de sucesso que hoje repercutem Brasil afora. Só um adendo, Marcos. Do Sul, a Covid foram pagos de indenizações 7 bilhões. No Sul foram 8 bilhões. 8 bilhões, veja só. Só de indenização. Do que foi a tragédia, só tragédia. daquela provocada pelas chuvas, né? Então, estar no seguro, estar segurado é sempre importante. E a frase deles é: o seguro é melhor não usar. Mas se precisar, você está coberto, que é melhor. Jaildo, semana produtiva para você. Um abraço, prazer revê-lo. obrigado, viu, Parabéns pela coragem, obrigado pela dedicatória e o livro. Gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta.